você que tem acompanhado a resolução da prova Paraná conosco. Vou resolver a questão 23 da prova do terceiro ano. É uma questão que eu vou resolver um pouquinho diferente, com mais calma, com uma solução um pouquinho mais técnica, tá? O assunto é função trigonométrica. Então, observe abaixo o esboço do gráfico de uma função trigonométrica definido no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, 0 a π sobre 2 é o domínio. Está aqui este gráfico, ele é uma função periódica, e eu tenho algumas alternativas. Tá? Seno de x menos 1, cosseno de x menos 2. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre o que é uma função periódica. Essa linha um pouquinho mais fraca representa uma função seno de x. Tá? Seno de x, eu vou colocar aqui com aumento 0. Então, aqui está a função seno de x. Se eu fosse representar a função cosseno de x, bem semelhante. Tá? O que muda, uma está deslocada, né, horizontalmente em relação à outra. Pois bem, outra coisa é a gente entender o que vem a ser essa função. Eu tenho um ciclo trigonométrico de raio 1. E aqui, à medida que eu vou caminhando com o ponto B, eu vou mudando o ângulo. Esse ângulo em radianos, aqui está em graus, né? Esse ângulo em radianos, ele vai determinando valores aqui na reta numérica. O círculo todo vai ter 2π. Então, 360 graus, eu vou caminhar até o 2π. Então, o seno, ele vai caminhando até chegar no 2π, que é o domínio da nossa questão. Acontece que o gráfico lá está um pouquinho diferente. Ele foi deslocado. E nós temos lá essa função seno de x mais b, eu coloquei o b igual a 0, então é o seno de x, né? Mais um determinado número. Se eu somar 1, esse gráfico vai subindo. Soma 2, soma 3, tá? Soma 4, 5, o gráfico vai subindo. Se eu subtrair 1, ou subtrair 2, ou subtrair 3, né? O gráfico vai decrescendo. Tá legal? Nessas situações, então eu posso ter apenas o deslocamento vertical da função seno de x, do gráfico da função seno de x. Tá? O mesmo ocorreria se eu fizesse isso com o cosseno. Tá? Aquele número a que eu estou somando, ó, cosseno de x, o b é 0, né? Fixei o parâmetro aqui em 0. Ele pode ir subindo se eu acrescentar valores, ou se o a for negativo, né, se eu subtrair valores, ele pode decrescer. Tá legal? Uma outra coisa importante também de se observar no comportamento é que ela tem alguns pontos que são marcantes na função seno, tanto na função seno quanto na função cosseno. Vou voltar aqui para seno. Ó, o gráfico vai aumentando. Esse verdinho aqui, esse segmento em verde, é a projeção no eixo x. Essa medida aqui é o cosseno. Então, repara, ó, eu começo, vou pegar aqui a função cosseno, tá? Eu começo com um cosseno bem grande. À medida que ele vai se aproximando do eixo vertical, o cosseno, deixa eu esconder o seno aqui, o cosseno ele vai diminuindo. Então, esse cosseno vai diminuindo até chegar no 0. Tá? Então, é por isso que o cosseno de 90 graus é 0, ou o cosseno de π sobre 2, né, se for em radianos. Para cá, o cosseno começa a aumentar em tamanhos de medida, em termos de medida. Só como está à esquerda do eixo y, esses valores vão indo para o negativo. Então, ele vai indo cada vez mais negativo até chegar em 180 graus, que é o seu máximo negativo. Indo até o 270, ele volta a crescer até chegar no 0, deixa de ser negativo, sai do lado negativo do eixo x
e vai para o lado positivo e volta a crescer novamente. Então, por isso é uma função periódica. Se eu for dando voltas e voltas na circunferência, dessa forma, vai percorrendo esse caminho de forma periódica. Tá? A mesma coisa ocorre com a função seno. Se eu for lá no zero, o seno vai ser zero, que o seno é a projeção vermelha, ali, ó, lá no eixo Y. À medida que vai aproximando de 90 graus, vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar em 1. Tá? E aí volta a decrescer, porque está diminuindo os valores, ó, até chegar em 0. Agora vai para a parte negativa, aumenta o valor, a medida vermelha aqui, ó, a projeção aqui no eixo Y, mas esse aumento é negativo, então o gráfico vai indo lá para baixo, até chegar no menos 1, e volta a subir no 0, até chegar no 0. Então essa projeção vermelha no eixo Y é o seno. Então são valores periódicos. Como você pode observar, a função seno, para valores seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2, né, de 90 graus, é 1. Tá? Vai 1, bate em 1 aqui. Ó. Tá? E seno de π retorna para o 0, seno de 3π sobre 2 volta para o menos 1. Então vamos olhar lá para o gráfico, o que a gente pode concluir? Bom, eu já vejo que é um gráfico que foi jogado para baixo. Tá vendo? Ó? Esse gráfico não está, vamos voltar lá no original, ó, não está cruzando o eixo X, ele está lá deslocado para baixo. Então foi subtraído algum valor nessa função. Então, aqui não teve subtração de valores, não é o item A. Aqui não teve, não é o item B. E aqui somou. Então, não é o item I. Sobraram item B e item C. Como a gente viu, ó, o seno de 0 radianos, vamos voltar lá para ver visualmente isso, ó, o seno de 0 radianos, ó, o seno é essa projeção no eixo Y, vermelhinha. Lá no 0, essa projeção é 0. Ó. Então, o eixo de 0 radianos é 0. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa função. O seno de 0 radianos é 0. Só que 0, já que eu estou trabalhando com seno, ó, a alternativa é menos 1. Então, 0 menos 1, isso vai ser menos 1. Está acontecendo isso? Ó, lá no 0, o seno está batendo em menos 1? Está, né? Eu cobri ali o valor, ó, mas se você olhar aqui, quando o valor do seno é 0, o valor da função, a imagem da função é menos 1, tá? Então, vou marcar aqui o menos 1. E o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2, ele vai lá no alto do ciclo trigonométrico. Então, lá no alto do ciclo trigonométrico, a imagem do seno, o vermelhinho, só vai crescendo, 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 crescendo. Ó. Quando o B chega lá no alto, lá no π sobre 2, é 1. Tá? Olha onde está batendo o gráfico. Ó. No 1. Então, vamos voltar lá para o nosso problema. Então, seno de π sobre 2 é 1. Mas eu tenho menos 1 aqui da alternativa, já que o gráfico está deslocado para baixo. Quanto que é 1 menos 1? 1 menos 1 é 0. Então, é isso que está acontecendo. No x igual a π sobre 2, o valor da função está no 0. Ó. Então, se a gente for testando valores, tudo leva a crer que é o item B. Tá legal? Item C, vamos descartá-lo? O que acontece? Ó? O cosseno de 0 radianos é 1. Cosseno de 0 radianos é 1. Vamos verificar isso? Volta lá para a função. Ó. Vou trocar aqui seno por cosseno.
0 radianos, o cosseno, essa projeção verde aqui no eixo x. Quando vai chegando perto do zero, ela vai aumentando, 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 o maior valor é no zero. Que aí o cosseno vale 1. Tá? Então, o cosseno de 0 é 1. Então, vamos voltar lá para o nosso gráfico. Então, 1 menos 2 da alternativa C. Isso vai dar menos 1. Então, quando x é 0, a função dá menos 1. Poxa, podia ser essa alternativa. Mas vamos, para descartar, vamos calcular com um outro valor, cosseno de π sobre 2. Nós vamos trabalhar com ângulos em radiano. E os valores notáveis ali são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então fica difícil trabalhar com valores diferentes desses. São feios? São números irracionais, mas a gente tem que trabalhar com eles. Quanto que é o cosseno de π sobre 2? Π sobre 2, o π vale 180, né? Então quanto que é o cosseno de 180 dividido por 2? O cosseno de 90. Ó, olha para o item, para o ponto B se deslocando. Ó. A projeção no eixo x é o cosseno. O verde vai reduzindo, 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 até zerar. Então, o cosseno de 90 graus é 0. Olha lá no gráfico. Ó, bateu no 0. Então, o cosseno de 90 é 0. Então, 0 menos 2, menos 2. É isso que está acontecendo. Ó. Cosseno de π sobre 2 teria que dar 0 para ser essa função. Então, não é. Então, de fato, é o item B. Se você quiser voltar lá na animação, ó, pegar a função seno, deslocar uma unidade para baixo, é com o parâmetro A, deslocar uma unidade para baixo, percorrer todo o domínio, né, os 360 graus, de 0 a 2π, você vai ver que é exatamente o gráfico que está aparecendo lá, tá? Então, realmente nós temos aqui a alternativa C, alternativa B como a correta. Valeu, obrigado e até a próxima.